Meu querido Altamiro Borges, seja bem-vindo aqui a mais uma edição, a mais uma jornada do nosso Giro das 11. Estamos ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo. Eu queria agradecer muito sua presença. Você não veio semana passada aqui, senti sua falta, viu? Você não pode ficar, o público mais ainda, né? Para a gente ter aí a sua leitura de Brasil, de mundo. E, portanto, nós não nos falamos desde o fatídico dia 7 de outubro, e eu queria muito que você, meu querido Altamiro, dissesse, você com a sua experiência, como é que você está vendo esse momento do mundo, enfim, no Oriente Médio, a faixa de Gaza sendo ali brutalmente atacada. Eu até tenho dúvidas, porque as imagens dos ataques deram uma reduzida. Eu não sei se Israel diminuiu os ataques ou se a imprensa decidiu não mostrar os ataques. Meu querido Altamiro Borges. Tudo bem, Conde? Bem à medida do possível, né? Vendo essas cenas do possível, todas. Claro. Então, semana passada, infelizmente, não deu para participar. Teve uma conversa com o presidente, uma entrevista com o presidente da Petrobras. Aí eu tive que me deslocar lá para o Rio de Janeiro para a conversa, então ficou impossibilitado. E depois ocorreu essa barbaridade, né? Está sendo lá na faixa de Gaza, Israel. Eu acho é isso, né? São cenas muito tristes, né? Ontem eu vi um vídeo que circulou pela internet de uma criança palestina morta com um gatinho que chega e se aconchega no pescoço da criancinha morta, né? É um negócio impressionante. Os cenas são já várias, né? De carros frigoríficos de sorvetes guardando corpos de palestinos assassinados, ou cenas de pais, mães correndo com os filhos dilacerados, né? Na faixa de Gaza, né? Mortos. São cenas muito tristes, né? São cenas que a mídia brasileira, a mídia monopolista brasileira, que tem um alinhamento automático, né? Um alinhamento canino com a política externa dos Estados Unidos, do Império, e com isso tem um alinhamento automático com a sucursal do Império na região, que é Israel. Israel é uma sucursal dos Estados Unidos, né? Um enclave, né? Imperialista dos Estados Unidos na região, né? A mídia monopolista brasileira tem esse alinhamento automático, ela procura desumanizar os palestinos, procura justificar a violência que está ocorrendo na região. Ela descontextualiza, né? Ela não mostra qual é a origem, né? desse conflito, né? A humilhação permanente que o povo palestino sofre, de Israel armado até os dentes pelos Estados Unidos, né? As agressões, né? Aquele embaixador brasileiro que morreu num atentado, né? Carioca, ele chegava a dizer: eu fico pensando como é a situação da ocupação nas terras palestinas. Eu, como morador do Rio de Janeiro, fico imaginando se em Copacabana a gente tivesse que passar várias vezes por controles militares, pedindo seus documentos, fazendo perguntas. É isso que o povo palestino sofre há décadas, né? E nunca é falado, né? Só é falado quando ocorre uma ação como a do Hamas, né? Então, é lastimável a cobertura que a mídia monopolista brasileira dá ao que ocorre, né, naquela região, né? É triste. É triste. Olha, eu quero dizer a todos vocês aqui, nós vamos trazer atualizações sobre a situação na faixa de Gaza. Tem muitas informações importantes aqui para vocês. Em tempo real, vamos trazer as várias atualizações da região. O Brasil tenta tirar, como o Altamiro bem sabe, vocês também, né, os 28 brasileiros ou palestinos com dupla nacionalidade da região de Gaza. Para isso depende que o Egito abra a fronteira. Os brasileiros estão ali, tem 10 brasileiros que já estão numa casa alugada ao lado da fronteira com o Egito, e outros 18 brasileiros numa escola a 16 quilômetros.
o avião presidencial brasileiro aguarda um momento em que eles puderem se deslocar para o aeroporto mais próximo, que fica a 56 quilômetros ali da divisa do Egito com a faixa de Gaza, para resgatar esses brasileiros também ali de Gaza. Lembrando que o Brasil repatriou 916, né, entre brasileiros e israelenses com dupla nacionalidade, enfim, para o Brasil nessa semana foi o resgate mais, a repatriação mais impressionante. Não sei se tem precedente no mundo sobre esse tipo de movimentação, mas o Brasil deu um show, né, nesse processo. Meu querido Altamiro Borges, eu quero começar a nossa resenha aqui falando do Breno Altman, porque os ataques que ele vem sofrendo... O Breno Altman é um jornalista que todos nós conhecemos, está sempre aqui conosco, dando entrevista, corajoso, ele é judeu, né? E defende a soberania do povo palestino e denuncia o apartheid, o massacre que o governo israelense promove há tanto tempo ali naquela região. E ele passou a ser atacado por um grupo de WhatsApp, mas ataques assim hediondos, terríveis. Eu quero até mostrar para todos vocês e para o Altamiro também. Olha só isso aqui. Grupo sionista no WhatsApp fala em arrancar os dentes e cortar os dedos de Breno Altman. Está aqui a matéria do 247, inclusive o Breno Altman elogiou muito, agradeceu essa matéria. Olha só, tem os prints aqui, né? Geopolitics. Tem que dar um cala-boca e dar uma porrada, precisa arrancar os dentes da boca desse FDP e cortar os dedos fora para parar de escrever e falar merda. Queria ver se algum parente próximo dele tivesse morrido, se ele continuaria escrevendo essas merdas, revoltante. E aí, eu quero destacar, antes de passar para o Altamiro, o Breno Altman também mandou para a gente aqui uma mensagem via WhatsApp. Ele diz o seguinte, acho importante trazer o que ele diz aqui. Ele diz, essa matéria não é importante por minha causa, mas para mostrar a verdadeira índole do sionismo, sua violência intrínseca e sua absoluta semelhança com o bolsonarismo. Altamiro Borges. Então, só antes disso... Desculpa aí, Conde. Só antes disso, ainda sobre a questão da mídia, uma observação. Eu acho que essa mídia que eu avalio que seja, né, tem esse complexo de vira-lata diante dos Estados Unidos, repete automaticamente que os Estados Unidos e a sua sucursal Israel dizem, né? Essa mídia, num primeiro momento, ela foi isso, ela foi de um furor impressionante, ela tentou desumanizar totalmente o povo palestino, ela descontextualizou, né, para criminalizar a resistência palestina. Ela chegou ao ponto de ter alguns exageros que vão exigir posicionamento de entidades sindicais, no caso, inclusive, a Federação Nacional dos Jornalistas já se posicionou, né? Exageros do tipo desse Jorge Pontual da Globo News. Parece um sádico, um torcedor né, fazendo torcida pelo massacre, pela matança, pelo genocídio. Lamentável a postura do Pontual na Globo News, lamentável a postura desse Demetrio Magnoli na Globo News, lamentável. Né? Postura como o editorial do Estadão desse final de semana, editorial do Estadão falando em falta de humanismo do governo Lula, falta de humanismo das esquerdas. Né? Uma coisa escrota do jornal Estadão. Né? O que talvez esteja ocorrendo agora, que você mencionou, parece que está se falando menos, é que a violência de Israel, a violência Benjamin Netanyahu, que é um fascista, né? A violência vai ficando tão explícita, as cenas vão aparecendo pela internet, aí o lado bom das redes digitais, vão aparecendo pela internet, né? A barbárie que está sendo cometida em Gaza, né? Número de mortos, crianças mortas, mais de 700 crianças e tal, né? Que esse setor da mídia está começando a ficar acuado. E, por outro lado, tem a cena que você mostrou no início. Está crescendo, apesar de toda essa satanização que a mídia sionista faz, está crescendo a onda de revolta, de protestos no mundo inteiro. São manifestações no mundo árabe, mas as manifestações na Europa são cada vez maiores.
em protesto contra o genocídio, contra esse campo de concentração aberto, né, que Israel impõe, né? Então, são manifestações gigantescas. Eu acho que isso talvez acue um pouco essa mídia mais de alinhamento automático com a política externa dos Estados Unidos e de Israel. Vamos ver, a conferir. Sobre o Breno, a primeira coisa é manifestar irrestrita solidariedade ao Breno. O Breno é um jornalista talentoso, de muitos anos de experiência, e um jornalista que tem essa característica da coragem, né, de enfrentar as questões. É como você diz, é um judeu que se coloca contra a barbárie promovida pelo sionista, né, pelo sionismo, né? Não confunde a prática do sionismo, né, não é antissemita, ao contrário, né? Então, tem uma postura muito corajosa e, por isso, as suas palavras têm tanto peso, né? Tem tanto peso nesse contexto. Essas ameaças que foram feitas exigem, no meu entender, não basta só a denúncia. Isso que o Brasil 247 e outros sites estão fazendo é muito importante, fazer a denúncia, mas não basta só isso. É preciso que o governo tome uma atitude. Porque ali não é só o que circulou nesse grupo de WhatsApp, não foi só xingamento, foi ameaça. Ameaça de violência, né? Como que é? Arrancar os dentes e cortar os dedos, matar. Né? Isso é ameaça. Esses que ameaçaram têm que ser investigados e punidos. Punidos. Essas pessoas têm nome e endereço. Tem que ser punido, porque isso é estimular o ódio e é planejar a violência. Né? Então, eu acho que não basta só a denúncia, né? Importantíssima, né? Bater bumbo, denunciar esses. Que é isso? O sionismo é fascismo, né? Como o Breno diz, denunciar, mas pedir apuração rigorosa e punição rigorosa desses criminosos, desses fascistas, né? Que estão aí estimulando o ódio. Né? Eu acho que vale uma campanha intensa de solidariedade ao Breno e de exigência para que o governo tome atitude. O Ministério da Justiça tem que tomar atitude. Altamiro, perfeitamente de acordo com o que você está falando aqui. No momento que eu coloco aqui as imagens ao vivo de Gaza, né? Esses quatro quadros aqui, Gaza. Nós temos também imagem de Israel aqui, 2 imagens de Gaza e um mapa aqui que eu ainda vou verificar exatamente o que eles está expressando aqui. Agora, eu também queria falar um pouco mais da mídia, você tem toda a razão em insistir nesse tema. Deixa eu só trazer mais uma repercussão aqui da questão do Breno Altman, porque falar do Breno Altman nessa altura é falar da mídia também, né? Porque você citou aí alguns jornalistas da grande imprensa, Altamiro, que é uma vergonha muito grande a internet se revoltando com né, o Pontual, o Guga Chakra, aqui o presidente da Federação Árabe Israelense, o Walid Fepal, disse que né, é uma coisa sem condições, promove o ódio o tempo todo. E ontem estava conversando também com o Zerbex, né, sobre isso. A mídia brasileira ela é pior que a mídia israelense. A mídia israelense tem um espírito crítico com relação ao Netanyahu, por exemplo, critica o Netanyahu. E tem uma informação aqui no Twitter do Reginaldo Nasser, né? Ele diz assim: vazou o memorando publicado pelo HuffPost, em que os Estados Unidos advertiam seus diplomatas a não usar as frases cessar fogo, fim da violência, derramamento de sangue, restauração da calma. Bom, são essas coisas que a imprensa brasileira não divulga, né? Que são podres, né? Sobretudo o governo estadunidense. Deixa eu só trazer aqui essa informação do Breno para você, Altamiro, que é o seguinte: você falou da apuração, né? O Breno diz o seguinte: espero que o Ministério da Justiça tome providências. Isso não se resolve com boletim de ocorrência meu da delegacia, isso se resolve com a ação do governo. Então, vamos aqui fazer o apelo, né? Flávio Dino, né? Pessoal do Ministério da Justiça, com essa onda, com esse grupo de WhatsApp sionista, manifestando ódio e uma violência, uma brutalidade, né? Que é terrível, né? Isso é péssimo, porque a gente sabe que tem parcela considerável, se não majoritária, do povo judeu, dos israelenses,
reconhece a Palestina e sabe da violência que é feita pelo um governante, enfim, que perdeu todo o respeito, né, que é o Netanyahu. Altamiro. Não é isso, tem que pressionar o governo para tomar atitude. Essas pessoas são localizadas, essas pessoas precisam ser intimadas, né? Porque se deixar solto, essa turma vai estimulando o ódio, até que um maluco, um psicopata comete algum atentado. Então, essas pessoas têm que ser inibidas, elas têm que ser, né, tem que ter uma ação eficaz para mostrar o seguinte: estamos atentos, estamos vigilantes. Né? E é isso. Você vê nas redes digitais, nesse momento, o bolsonarismo ele voltou à tona. Né? Então, aquela história de que o bolsonarismo estava fraquinho nas redes digitais era conversa. Como alertou o Felipe Nunes, da Quest, né? Eles estavam só hibernando, eles aproveitam momentos para vir à tona. Agora eles vieram à tona com tudo, estão de novo enraivecidos, babando, acusando o governo, utilizando de vários porta-vozes. Você vê esse juizeco, né? Esse marreco de Maringá, esse sujeito desqualificado, esse ex-senador Sérgio Moro, né? Atacando o governo, dizendo que megalomania do governo tentar lutar pela paz em Gaza, né? Isso vai alimentando o ódio, isso vai alimentando a violência. Então, ou você toma atitude, né, firme, né, contra essas pessoas, ou isso vai se espalhando e pode sair do mundo digital para ir para o mundo real. Né? Então, acho que é preciso estar nesse sentido, pressionar o governo, criar uma campanha de solidariedade ao Breno, né? Pela postura corajosa dele, e vários outros. Você citou aí o Nasser, que tem tido uma atitude muito altiva, né, de enfrentamento às manipulações midiáticas, tem denunciado fortemente as manipulações midiáticas, né? Vários outros que têm cumprido um papel importante de fazer a disputa de ideias na sociedade, porque se deixar na mão da mídia hegemônica, vinculada à política externa dos Estados Unidos e de Israel, e se deixar na mão do esgoto digital, nós estamos estrepados. A gente percebe que tem uma levíssima inflexão na mídia brasileira. Eles tentam disfarçar um pouco, né, esse apoio incondicional que eles dão a Estados Unidos e Israel, a parte, né, genocida ali do governo de Israel, do Netanyahu, mas a opinião pública mundial começou a mudar. Essas manifestações, nada como o povo na rua, né? O povo na rua está fazendo com que, né, o próprio Reino Unido já emita notas no sentido de que é preciso preservar as vidas humanas. Começam a falar em preservar as vidas, o que é óbvio, né? Mas eles não estavam falando disso. Estavam falando só do direito à defesa, esse simulacro, né, para justificar aí a violência de Israel. Sobre isso, quais as perspectivas, meu querido Altamiro, da mídia internacional e dos governos também? Eu acho que as cenas de violência vão ficando cada vez mais explícitas, né? Por mais que Israel mate jornalistas, já matou 7 jornalistas, por mais que ataque veículos de comunicação, já destruiu vários veículos de comunicação, por mais que atinja, inclusive, tente intimidar, né, o assassinato do cinegrafista da Reuters, né, ameaças à BBC, por mais que faça tudo isso, as informações vão circulando e elas mostram que o Netanyahu, o Bibi, é um criminoso de guerra, é um fascista, um criminoso de guerra. Esse sujeito devia estar no Tribunal Penal Internacional. Você vê como esse Tribunal de Haia é estranho, né? Esse é um criminoso de guerra, devia estar no TPI, né? Então, conforme essas cenas vêm à tona, gera uma maior revolta. Por mais que a mídia tente conter, gera uma maior revolta. E gera isso que você está falando, gera um protesto de rua, e geram posicionamentos de governo, mesmo os governos, né, que estavam em negociação com Israel, né, na região, essas negociações começam a trincar, né, porque são negociações feitas em cima de cadáveres de palestinos.
né? Então, começam a trincar. Em vários países da região começam a colocar um pé na porta. Então, se você junta contradições dos governos locais, aumento das denúncias e maiores protestos de rua, talvez isso ajude a explicar porque essa mídia que foi tão babona no apoio a Israel, comece a dar sinais de cautela, de alguma cautela. Ontem me chamou a atenção a cobertura da Globo News. Mudou um pouco o formato, né? Porque é isso, são maiores protestos, maiores denúncias, maiores crises governamentais. Isso talvez obrigue a atenuar, tentar atenuar um pouco a linha editorial, que no início era a linha editorial expressa pelo Pontual, né? Expressa pelo Jorge Pontual. Mata mesmo, mata. Que é a linha expressa pelo ministro da Defesa. São animais. Que é a mesma frase utilizada por uma grande figura do nazismo, que dizia também que os judeus eram animais. Olha que coisa interessante, né? É a mesma frase. São nazistas. Né? É o ministro da Defesa hoje com o ministro do Hitler na década de 40. Mesma frase, né? Então, eu acho que conforme vão aumentando as denúncias, isso pode mudar um pouco o tipo de cobertura, pode tentar atenuar um pouco. Talvez tenha que tirar um pouco o pontual da exposição. Me parece que quando a gente vai tentar entender o que o Netanyahu está querendo, alertando, né, aos palestinos de Gaza para saírem da região norte de Gaza e se encaminharem para o sul, quer dizer, num alerta que é impossível de ser cumprido. A ONU já emitiu várias notas sobre isso. O que ele está querendo? Quer dizer, e o Egito não abre as fronteiras, está querendo eliminar o povo, né? A solução final. Isso começa a assustar demais, né? Agora, a gente também percebeu, a tela do Altamiro ficou preta, porque ele deve estar recebendo uma ligação aqui. Vamos aguardar um pouquinho o Altamiro voltar. Enquanto o Altamiro não volta, deixa eu vir aqui para esse lado. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Vou ler comentários de vocês e a gente segue aqui no debate. Aliás, pedindo para todos vocês darem o like aqui na nossa transmissão, para vocês ocuparem aqui o chat, o bate-papo, conversarem conosco, trazerem as perguntas, as sugestões, as críticas, a opinião de vocês, evidente, né? Nós precisamos e queremos saber o que vocês estão pensando. Deixa eu aumentar aqui na tela esse comentário para a gente ter tudo muito aqui expressado, né? O Anselmo Coyote. Conde, tentemos organizar manifestações a Sione líderes. É uma vergonha para nós. O mundo está se manifestando até onde foi proibido. Quer dizer, estão se manifestando mesmo com a proibição. A proibição na França é um escândalo, né? O Altamiro voltou aqui. Proibição na França, quer dizer, o país da Revolução Francesa, enfim, de tantas e tantas, né, manifestações importantes ao longo da história, de 68 e tudo mais, proibindo manifestação para a Palestina. A Alemanha cancelando a homenagem a uma autora palestina na Feira de Livros de Frankfurt, quer dizer, uma vergonha. Você sabe que o nosso amigo Arbex, ele diz que isso é um sintoma, eu concordo com ele, é um sintoma da derrocada da Europa, dos Estados Unidos, do Ocidente de maneira geral, né? Eles estão se diluindo em si próprios, né? A hipocrisia desse discurso pela democracia, que é tudo fachada, né? E aí eles têm essas contradições internas, né? Comenta isso para a gente, Altamiro, um pouquinho. Eu acho que esse conflito ele tem um conflito local, expressa grandes interesses, Israel como uma ponte dos Estados Unidos na região, né? Expressa então esse conflito local, mas expressa um conflito muito maior, né? Que está por detrás, né? Que é exatamente esse problema da hegemonia no mundo, né? Você está era um mundo unipolar, com os Estados Unidos mandando e suas pontes executando, tipo Israel, né? E esse mundo está em crise. Então, essa crise já estava expressa na Ucrânia, né?
problema não era a guerra na Ucrânia, era a crise que já estava expressa dessa hegemonia yankee em declínio, né? E agora também, né, nesses episódios em Gaza, né? Mostra um conflito, uma decadência do império que vai se acelerando, né? E você então tem medidas de força. Junta mais uma vez o bloco europeu estadunidense em apoio a Israel, né? Mas todas as contradições que isso vai criando, né? As contradições que vão sendo criadas, né? Mesmo vendo aí qual o posicionamento de Rússia, qual o posicionamento de China. É esse contexto da geopolítica mundial, é o que a gente está. Então, não é ficar só no episódio em Gaza. Esse episódio em Gaza, que é gravíssimo, mostra essa reformatação do mundo. É um mundo que o velho não morreu e o novo não nasceu. Então, ele gera todas essas tensões, né? É um momento de muita gravidade. Deixa eu atualizar algumas questões aqui para vocês. Olha, a transferência, né, a passagem de cidadãos brasileiros de Gaza e de outras nacionalidades pela fronteira para serem resgatados, repatriados ali pelo Egito, não está acontecendo porque Israel nega existência de cessar-fogo para retirada de civis, né? Então, Israel não está cessando, digamos assim, as atividades ali, e isso está impedindo que haja a abertura da fronteira, porque isso tem que ser negociado. Eu vi ontem o Celso Amorim dizendo, né? A jornalista dos grandes veículos, né? Mas você vai falar com o Hamas? Tem que falar com o Hamas, é ele que domina aquela área. Se eu não falar com ele, nada acontece, eu tenho que falar com algum representante, né? O Celso Amorim ali explicando, né? Desenhando para jornalista. Deixa eu voltar aqui nessas informações. O Biden também ele deu um cavalo de pau, né? Ele disse que a ocupação de Gaza por Israel seria um grande erro e defendeu o Estado palestino. Sentiu o Biden, né, Altamiro? Sentiu a pressão internacional. Como nós estamos dizendo aqui, o Arbex diz, nada como o povo na rua. Outra informação, o Hamas está pronto para liberar reféns se Israel parar o bombardeio. Quem está dizendo isso é o governo do Irã. E tem aqui uma relatora da ONU, deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo. Deixa eu só recuperar aqui direitinho para vocês. A Francesca Albanese. Ela disse que a resposta global à guerra Israel-Hamas é repugnante. Depois eu trago alguns detalhes aqui. Altamiro, mais alguns comentários aqui do nosso bate-papo. Anselmo Coyote, devemos manifestar independente do governo também, sim, independente do governo brasileiro. Sérgio Capilé, pressão para o governo tomar providências e ações eficazes começa com comunicação formal do fato, que ele, enquanto vítima, está se recusando a fazer. Não sei se eu entendi muito bem aqui. Ações eficazes começa com comunicação formal do fato. Quem que está se recusando a fazer a comunicação formal do fato? O governo brasileiro? Bom, tá aqui a sua mensagem, querido. Se você quiser precisar depois, Carlos Alberto Veloso Lopes, tem que parar as agressões dos dois lados e isso é responsabilidade de quem criou a situação, a ONU. Depois de avaliar a questão política, é isso que o governo Lula propõe. Altamiro Borges, o que você está achando do governo brasileiro, do processo de repatriação ali conduzido pessoalmente pelo presidente Lula, a obstinação dele em trazer os brasileiros e, de maneira geral, as falas e os enunciados ali produzidos pelo Itamaraty? Queria uma avaliação tua da reação brasileira. Acho que uma boa avaliação sobre como o governo brasileiro tem se comportado foi feito pelo Hélio Gaspari na Folha. Ele só esqueceu de citar o presidente Lula, né? Mas ele mostra que é uma operação histórica de resgate, né? É só lembrar o que foi quando, no início da pandemia na China, o absurdo cometido pelo governo Bolsonaro para mandar um avião para retirar os brasileiros da região, né? Essa operação de resgate é um negócio impressionante, né? O que está de planejamento, de logística, de ação imediata. Tanto é que está sendo elogiado por todo mundo. Tem vários países da América Latina, inclusive, pedindo ajuda do Brasil
para resgatar os seus, né, cidadãos, né, latino-americanos. Então, é uma operação, o presidente Lula se dedicou desde o início, né, conversando com todo mundo, né, acionando a Força Aérea, colocando o avião presidencial, né, já são cinco voos, né, já vai batendo nas 1.000 pessoas repatriadas, né, resgatadas, tiradas do meio do tiroteio, né. Esse negócio em Gaza, a mídia também tentou, os setores da mídia também tentaram espalhar fake news que o problema era o Hamas, né? E está provado, o problema é Israel. Israel não está querendo que haja uma linha, né, humanitária, né, de trânsito, né? Mas a ação do governo está sendo feita, vamos ver, está todo mundo torcendo para que dê certo, para que esses 30 brasileiros que estavam em Gaza retornem ao Brasil. Então, a operação do governo é muito positiva, né? É triste, né? Volto a dizer, o Hélio Gaspari fez uma bela matéria, só não sei por que cargas d'água esqueceu de citar o presidente Lula. Ele esqueceu. Né? Parece que foi algum alienígena que fez Quase fez igual aquela brasileira repatriada que agradeceu o prefeito de Sorocaba, né? Podia fazer isso também, né? Mas é uma boa matéria, mostra para bom entendedor, fica evidente que é uma operação impressionante que o governo brasileiro está fazendo, e até se comparado com a história recente, o que o fascista do Bolsonaro fez quando da Covid, né? E não só isso, a postura do Brasil de tentar interferir, até como agora dirigindo, comandando o Conselho de Segurança da ONU, de tentar interferir num processo de paz, de trégua. Altamiro, você já pensou se no governo brasileiro tivesse o Bolsonaro hoje? Você já pensou nisso? Era capaz de acionar a Força Armada Brasileira para servir ao exército para bombardear Gaza, né? Era capaz, né? Ou se não, fazer igual o McDonald's, ceder comida para os soldados israelenses, né? Era capaz de fazer isso. Não, e uma coisa que está ficando muito, muito evidente para o mundo todo, e isso eu acho que a médio e longo prazo vai dar para o Brasil uma legitimidade imensa nessas questões internacionais. O Brasil, enquanto os Estados Unidos estão mandando porta-aviões com armamentos pesadíssimos, Reino Unido mandando porta-aviões, o Brasil está repatriando seus nacionais e está enviando medicamento, comida, mantimento, auxílio. Quer dizer, é uma ação impecável internacional do governo brasileiro. É uma coisa impressionante. Eu acho que tem a outra ponta também, viu, Conde, que eu ia falar, que é isso. Uma é essa ação de resgate que é impressionante, como bem organizada. Como disse um dos primeiros brasileiros a retornar para o país, né? Ele falou, não, é uma ação impecável, impressionante a agilidade, a cordialidade, como foi feito todo esse processo de nos tirar lá do meio do tiroteio, né? Pena que vários que voltaram não acreditam que foi ou obra do prefeito de Sorocaba ou obra de um pastor, de um lobista da fé. Pena, né? São pessoas muito tacanhas nesse sentido, né? Então, o governo está dando um show nesse negócio do resgate. Esperamos que agora dê certo também com essa situação de Gaza, se o carniceiro Netanyahu aceitar parar o bombardeio lá naquela região, aceitar a saída, né? Mas a outra ponta é a postura altiva na defesa da paz. É a postura altiva em tentar negociar a paz, em tentar ter uma trégua, em tentar ter os corredores, né? Para salvar vidas, né? Como diz o presidente, salvar crianças, né? São crianças que estão morrendo. Metade da população de Gaza é de criança e adolescente. Então, quando a gente vê que 700 crianças foram assassinadas. Pois é isso, né? Então, o governo com uma postura muito altiva no sentido da negociação da paz, né? Da trégua, né? Corredor humanitário, né? Então, a postura do governo brasileiro nesse episódio, você viu o Lula convalescendo lá no palácio, mas liga para presidente do Egito, liga para presidente de Israel. O Hamas, o governo brasileiro não coloca o Hamas como
como grupo terrorista, porque nem a ONU coloca o Hamas como grupo terrorista. Quem coloca o Hamas como grupo terrorista são os Estados Unidos, são Israel. Né? Nem a ONU coloca. O Hamas é uma organização política, eu posso discordar dela, mas o Hamas foi eleito em Gaza. Né? Foi eleito em Gaza. Né? Então, negociando para ver se consegue salvar esses brasileiros. A política externa, a política do governo brasileiro, né? Nesse conflito, mais uma vez, tem mostrado essa nota 10 da política externa brasileira. Né? Eu acho que muito altiva, né? Muito positiva. Né? E acho que tem uma outra componente que você levantou, que já tínhamos tocado também, que é isso. A situação na região vai ficando muito tensa. Esse negócio do Biden falar para não ocupar Gaza é porque o Biden sabe o seguinte: isso pode generalizar o conflito naquela região. Pode envolver o Irã, pode envolver o Líbano, pode generalizar o conflito naquela região. E aí ninguém sabe direito as consequências disso. Então é preciso segurar, o Biden precisa, se é o Biden como democrata ou o Trump como republicano, é preciso segurar a focinheira do Bibi, do Netanyahu. Porque o Netanyahu é um cachorro, com todo respeito aos cachorros, né? Raivoso, hidrófobo. Né? E era um sujeito que estava quase caindo, com manifestações semanais de protesto contra ele, e ele tenta se salvar agora na guerra. Que é o que todo fascínora faz, utiliza a guerra para salvar sua pele. Mas nós temos a informação de que 85% dos israelenses reprovam o Netanyahu e consideram ele responsável pela falha da segurança na defesa de Israel. Altamiro Borges, chegamos aqui ao final da sua participação. Eu quero agradecer demais, dizer que não fica sem vir aqui, que a gente sente muito a sua falta, viu? O que você está preparando aí? Está preparando alguma coisa aí no Barão de Tararé? Sempre tá, né? Quer fazer uma divulgação aqui? Então, amanhã vamos ter um debate com o Reginaldo Nasser, com o Lejeune e com a Soraya sobre a cobertura da mídia do conflito em Gaza. Né? Acho que vai ser um debate muito interessante, vai ser coordenado pela Rita. Né? Os três vão ter lá... Nasser e Lejeune juntos, o negócio vai... Cuidado, vai ser um bom debate, porque são pessoas que estudam, entendem muito da questão, Soraya, Lejeune e Reginaldo. Acho que vai ser um bom debate. Esse está marcado para amanhã. Amanhã, 19 horas. A Soraya horas. Mislé? Isso. Uau, imperdível. Imperdível. Vai ser um belo debate. Que horas que vai ser, meu querido? 19 horas. 19 horas. Olha só, isso. Nasser, Lejeune Miran e Soraya Mislé, que tem um site maravilhoso, um blog sobre a Palestina. Altamiro Borges, muito obrigado. Vamos para a transição. Até semana que vem, queridão. Abração, mestre. Bom trabalho aí. Tchau, tchau.